Minha gente querida, bem-vindos a todos. Uma ótima noite de paz para todos nós. Começamos com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. O tolo espera que a vida seja mais fácil. O sábio aceita o que lhe é dado e faz com que o resto se torne aquilo que ele deseja. Vemos a vida e as pessoas através de nossos olhos, mas eles funcionam como um prisma, pois veem tudo do ponto de vista da nossa personalidade. Ou seja, nosso olhar é extremamente seletivo. Não tenha dúvida, somos responsáveis por tudo aquilo que chega até nós, pela criação de nossos mundos e da vida que temos. E muitas vezes nós transformamos aquilo que recebemos para o bem, algumas vezes até não aproveitamos ou aproveitamos mal. Então, e tem toda a razão, né? A gente acha que quando a vida é fácil é melhor para nós, mas não é não. Com os problemas, com as dificuldades que a gente tem, é que a gente aprende muita coisa. E é para isso que a gente está aqui nessa vida. Então vamos para o livro dos Espíritos, continuando no capítulo da emancipação da alma, falando no item o sono e os sonhos. E Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E é assim que a gente deduz muita coisa durante o sono, digere, e quando acorda já tem até mais respostas, né? Mais reflexões feitas. Bem interessante isso. Não vamos achar que o sono é só um descanso. É descanso para o corpo, para o espírito. É uma continuação da sua atividade. Por isso que às vezes a gente acorda meio cansado, porque a gente não para nem um pouquinho. Vamos então para o livro A Gênese. A gente hoje começa um novo capítulo, um capítulo bastante científico também. Chama-se Esboço Geológico da Terra. E ele começa no item Períodos Geológicos. Ele vai falar aqui sobre geologia, que era uma ciência que tinha acabado de nascer quando Kardec escreveu esse livro. Que ele até coloca aqui, a geologia, ciência nascida neste século. Quer dizer, é uma ciência relativamente recente, né? Tem menos de 200 anos. Então vamos a ele. A Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. As fases são acompanhadas com precisão matemática nos diferentes terrenos que constituem seu arcabouço.
O conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia. E aí ele diz, nascida nesse século XIX, que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e dos seres vivos que o habitam. Neste ponto, não há simples hipótese, há o resultado rigoroso da observação dos fatos, e diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Desde que se notem traços de fogo, pode-se dizer com certeza que ali houve fogo. Onde se vejam os da água, pode-se dizer que a água esteve ali. Desde que se observem os traços de animais, pode-se dizer que viveram animais ali. A geologia, então, é uma ciência toda de observação. Só tira deduções do que vê. Sobre os pontos duvidosos, não afirma nada. Não emite opiniões discutíveis, por esperar por observações mais completas para a solução procurada. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, o homem conhece hoje a história da sua habitação, tendo desmoronado para não mais tornar a se erguer a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Em todos os terrenos onde existam valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se o que se chama estratificações, isto é, camadas superpostas. Os que apresentam essa disposição se designam pelo nome de terrenos estratificados. Essas camadas de espessura, que varia de alguns centímetros até 100 metros ou mais, se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e principalmente de minas facultaram observá-las até grande profundidade. Em geral, são camadas homogêneas, isto é, cada uma constituída da mesma substância ou de substâncias diversas, mas que existiram juntas e formaram um todo compacto. A linha de separação que as isola umas das outras é sempre nitidamente sulcada, como nas fiadas de uma construção. Em nenhuma parte se apresentam misturadas e sumidas, umas nas outras, nos pontos de seus respectivos limites, como se dá, por exemplo, com as cores do prisma e do arco-íris. Por esses caracteres, reconhece-se que elas se formaram sucessivamente, depositando-se uma sobre a outra em condições e por causas diferentes. As mais profundas são naturalmente as que se formaram em primeiro lugar, tendo se formado posteriormente as mais superficiais. A última de todas, que se acha na superfície, é a camada da terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos de matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais. E assim vamos estudar geologia nesse capítulo. Uma ciência bastante interessante mesmo. E hoje a gente termina as nossas leituras com o livro Orvalho de Luz. E a trovinha de hoje é assinada por Toninho Bittencourt, Legendas do Amor. Dos conceitos sobre amor, tenho este por mais nobre. Com amor, o pobre é rico. Sem amor, o rico é pobre.